Quando a gente estuda, principalmente sobre Elos Bel, Zeus, né, essas figuras, quando a gente faz um estudo, existe a possibilidade também desses seres perceberem que a gente está pensando neles ou estudando, Sim. e não uma comunicação mediúnica, mas às vezes nos transmitir algum feedback, alguma intuição, que a gente acha que até algum diálogo interno, algum diálogo mental, um diálogo mental pessoal, e ser alguma comunicação desses seres. No meu caso, sempre funcionou assim, Cristiano. Todos os livros que eu posteriormente vim a escrever começou com uma mensagem simples, às vezes com uma pergunta, por exemplo, eu sempre fui aficionada por mitologia grega. É uma coisa assim que eu, desde criança, desde que eu me conheço, se fosse para ler um livro, se fosse para ver um filme, era um tema que eu sempre escolheria. Com relação a você ter intuições, ou mesmo esse movimento mental, né? Quando a gente começa muito a pensar sobre um assunto, ou a respeito de um ser, você, você faz uma ligação mental, né? Esses seres, eles estão... É energia, né? O pensamento é energia. Então, é como se fosse uma pequena antena, né? Que aí faz com que você fique ligado. Evidentemente que essa antena, ela precisa funcionar de lá para cá e daqui para lá. Nem todos os humanos, apesar de se dizer que todo mundo tem mediunidade, mas nem todos desenvolvem a mediunidade. Eu não sei explicar o motivo de ser assim, mas, por exemplo, a intuição e a própria mediunidade, ela é um canal que você cria energeticamente com energia. Se essa energia que você transmite através do conhecimento, do pensamento, da reflexão, da leitura íntima, seja lá o que for, ela vai encontrar ressonância em algum campo de energia. E se você entra no campo, por exemplo, eu vou citar aqui um nome que eu sei que você tem interesse, por exemplo, Zeus, né? Você começa a pensar sobre ele, você começa a ler sobre ele, você começa a questionar sobre ele. Se você tem alguma história, eu vou falar a respeito da minha experiência, eu não estou dizendo que isso possa acontecer com todo mundo, né? Eu estou dizendo que o que aconteceu comigo. É porque é muito difícil você falar da sua experiência e jogar isso de modo geral. Mas veja, que é possível, é possível. Cria-se um campo que a gente chama de egrégora, nem que seja entre você e aquele ser, né? Porque a egrégora pode ser formada entre dois seres, né? Desde que você mantenha energeticamente essa ligação com esse ser através dessa alimentação diária, ou seja lá o que for, durante algum tempo, e haja ressonância, e haja o interesse daquele outro ser, assim como o seu, faz-se uma ligação mental. E daí pode surgir realmente, se você estiver aberto, se for uma coisa que você já se propõe, e esse outro ser queira também, a essa comunicação. É assim que funciona a mediunidade, né? A E o fator, mediunidade... e o fator, digamos assim, genético e espiritual, por exemplo, se uma encarnação passada, digamos que o meu espírito teve alguma descendência de Facilita, Zeus, ou foi facilita, um biodemo, isso facilitaria essa facilita. ressonância genética, alguma coisa assim? No meu caso, facilitou. No meu caso, facilitou totalmente a questão de escrever com Pandora, porque eu também vivi no Olimpo. No caso de Aulus Bel, também facilitou, porque eu também vivi essa situação enquanto capelina. No caso de Shiva, porque eu em certa época da minha, épocas que eu acredito que eu existi, eu estudava profundamente a, a yoga. Então, assim, olha só, como essa questão que você colocou, no meu caso, eu sou um exemplo vivo. Apesar de estudar a revelação cósmica do jeito que a gente fala, vocês, por exemplo, no grupo de Goiânia, vocês gostam muito de conversar sobre a Trimurti, sobre questões que eu particularmente, eu escuto, mas eu não tenho ressonância. Eu não consigo me ligar durante muito tempo em certos assuntos.
Tanto é que eu não consigo interagir muito, porque eu assisto uma palestra de 4 horas, eu penso sobre aquilo, mas eu não consigo criar um elo aonde eu me sinta ligada àquele tipo de conhecimento. Ligada no sentido de ficar pensando sobre ele, procurando respostas, não. Agora, se você entrar no assunto de Eulers Bell, se você entrar no assunto de Pandora, se você entrar no assunto de Zeus, se você entrar sobre yoga, sobre mentalma, a minha mente, o meu corpo, a minha mente, a minha atenção, tudo que existe em mim entra em consonância com aquilo. Então, assim, se eu tenho uma genética espiritual, que a gente acredita, né? Que a gente tem uma genética, conforme a gente tem uma genética física, que define as características do nosso corpo, a gente também tem uma genética espiritual, para quem acredita, tá? Existe uma correlação, né? Assim como é aqui e é lá. Então, essa minha genética, ela é composta por todos os eus que em várias épocas eu assumi, enquanto personalidade, seja em que corpo for, porque eu não estou nem falando de genética a nível biológico, estou falando de eus, em vários tipos de consciência. Aliás, melhor do que falar eus, é melhor falar consciências, que ocupou vários tipos de corpos. Então, se eu sou tudo isso, e se eu tenho todas essas experiências armazenadas, então faz com que esse eu hoje, de Jeane, desde que eu tenha ressonância enquanto ego humano, possa ser um veículo de comunicação com esses seres, nos quais eu tenho algum tipo de experiência. Isso aconteceu comigo, tá? Eu não sei se, no caso, é uma coisa geral para todo mundo. Agora, de forma racional, eu penso que facilite o processo. É muito mais fácil você falar sobre algo que você tem ressonância do que um assunto que você simplesmente não se interessa. Jeane, teoricamente, assim, esses seres, Eusbel e Zeus, têm uma força mental muito grande, né? Sim, sim. Cidade ou alguma coisa assim. Tu acha que eles precisam também tanto da mediunidade como um espírito convencional, ou pela força mental deles, não importa muito. Se ele quiser comunicar, a força mental dele transcende, digamos, uma mediunidade fraca ou alguma coisa assim? Cristiano, eu acho o seguinte, pronto, eu vou falar sempre da minha experiência. Olha, em determinado momento, quando eu escrevi com Javé, teve uma época da minha vida que eu psicografava algumas mensagens dos anjos clones, né? Na época que eu estava muito envolvida realmente com esse tema anjos clones, Trimurti, Javé, Iavé, e até oração para Iavé eu já psicografei, só para você ter ideia. Então, nessa época, foi a única época da minha vida que realmente a minha mente foi dominada, mas eu permiti essa dominação. Sabe por quê? Porque eu permiti, porque eu tinha um estado de devoção com relação a esse ser, no sentido de ajuda. Então, eu permiti que essa energia que era super poderosa me dominasse. E eu fiquei algum tempo assim, às vezes, quando eu escrevi alguma coisa, em certas oportunidades foi bem complicado. Então, depois que eu entendi que não deveria ser assim, que eu, enquanto ego humano, deveria dominar o processo, aí eu inverti. Aí eu passei a dizer assim, a partir de hoje, não permito mais qualquer tipo de dominação. Ou eu domino o processo, ou eu fico consciente, ou eu paro com tudo. Foi quando eu passei 2 anos, fui para a universidade e fui fazer minhas coisas e deixei de lado a questão da mediunidade justamente por conta desse processo de dominação.